Pessoal, tudo bem? Vou fazer a explicação para vocês de polarização CC dos FETs. Análise é bem análogo à análise dos TBJ, né? Quando se analisa um circuito amplificador, então o primeiro passo, né, é fazer a análise de polarização CC e o segundo passo é fazer a análise de pequeno sinal, ok? Então, nessa aula 16, vou apresentar para vocês a polarização CC do JFET, tá? JFET. Então, só lembrando, né, que existem JFETs e MOSFETs, né? A gente fala FET é um nome genérico, né? Mas tem dentro desses FETs, tem os JFETs, né? Aqueles transistores de efeito de campo de junção, e os MOSFETs, né? Que tem os transistores de efeito de campo, né? De metal óxido semicondutor, tá? Falando um pouquinho aqui na introdução, então polarizar um FET, né? Significa definir, né, a operação dele, tá? Então, a fixação do ponto de operação, né, depende dos periféricos, né, do FET. Estou falando dos resistores, tá? Aqueles resistorzinhos que ficam em volta, né, devem ser adequadamente dimensionados. Então, tendo adequadamente dimensionados, né, ele vai ficar em uma região, né, dentro da curva característica corrente de dreno, né, tensão, dreno-fonte, tá? Então, no caso do TBJ, nós tínhamos, né, a curva área de operação, né, que era a corrente de dreno, de coletor, em função da tensão, coletor emissor. Então, o FET, né, seja MOSFET ou JFET, eles podem trabalhar como chave ou como amplificador de sinal. Aí, quando trabalha como chave, os pontos de operação, né, eles devem estar entre as regiões ômica e corte, tá? Ômica e corte. Já quando opera como amplificador de sinal, o ponto de operação deve estar na região de saturação, que seria equivalente à região ativa, né? Lembrem do TBJ, a região ativa. Então, a análise é bem análogo, tá? Bem análogo, ok? Então, o ponto de operação, né, é definida a partir da caracterização, né, da área de operação do FET, né, nesse caso do JFET ou do MOSFET. Né, a gente tem que definir, né, aquela área, aquela limitação de corrente de dreno, né, limitação da potência, né, potência constante, e a limitação da tensão. Okay? Então, tendo as curvas, né, as diferentes curvas, cada uma delas relacionada a uma tensão, né, porta-fonte. Então, facilmente a gente define, né, o ponto de operação para que ele trabalhe como amplificador ou como chave. Lembrem que os amplificadores de pequeno sinal, né, eles apresentam capacitores, né, nos circuitos. Os capacitores servem para bloquear, né, as tensões CC. Tá? Então, esses capacitores na polarização CC se comportam como circuito aberto. Tá? A polarização CC, né, lembrem que é feito pela fonte de tensão contínua. Fonte de tensão contínua. Então, toda fonte de tensão contínua apresenta frequência, né, igual a zero. Tá? Então, a zertância capacitiva é dado por essa equação, né? 1 dividido por 2πfc. Então, a frequência sendo zero, né? Essa zertância capacitiva é igual a infinito, ok? Aqui vou apresentar para vocês algumas considerações, né? Algumas equações. No caso
dos circuitos amplificadores de pequeno sinal, né? A corrente de porta sempre considerada igual a zero. Lembrem-se, né, que em todo FET aparecem capacitâncias intrínsecas, né, em volta, né, do componente. As capacitâncias acontecem devido à sequência, né, dos substratos, né, tipo N, tipo P. Então aparece capacitância entre porta-fonte, né, porta-dreno e dreno-fonte. Tá? Aí quando opera como amplificador de sinal, né, as capacitâncias, uma vez que se carrega, né, vai ter sempre no início, né, um transitor, né, um tempinho para carregar, né. Então uma vez que se carrega, né, não drena mais corrente. Aí considera-se a corrente igual a zero. Tá? Essa situação não é válida para o FET operando como chave, tá? Porque dinamicamente, né, naquela frequência de chaveamento, vai acontecer carga-descarga dessas capacitâncias que mencionei para vocês. Então, todo cuidado é pouco, né, para limitar essas correntes, tá? Vocês acho que devem ter visto provavelmente essas correntes na prática 7, né? O FET operando como chave, tá? Então aí observa-se, olhando, né, a corrente de dreno, essas correntes que são bastante consideráveis. Então a polarização CC, né, nós vamos considerar que a corrente de dreno é igual à corrente de fonte. Tá? Aqui temos a equação de Shockley para o JFET, né, e também é válido para o MOSFET tipo depleção, tá? Tipo depleção. Então esses dois componentes, né, esses dois tipos de componentes, utilizam a mesma equação. Tá? E o MOSFET intensificação, né, leva a essa equação que é também quadrática, só que é diferente. Tá? No Boylestad, né, é chamado tipo intensificação. Já em algumas versões do livro Cedar-Smith, né, é chamado tipo enriquecimento. Né, MOSFET tipo enriquecimento. É a mesma coisa. Tá? Se refere ao mesmo componente, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, para intensificação, né? IDE igual a K, uma constante, tá? Que a gente tem que determinar a partir da curva característica. VGS, né? VGS seria a variável, menos BT. BT é a tensão de limiar, a tensão de threshold, tá? Só a partir desse valor de BT, né, a corrente começa a circular pelo canal. Né? No caso do canal N, por exemplo, esse valor fica em torno de 2, 3, 4 volts, né? No canal N. No canal P são valores negativos, né? Menos 2, menos 3, menos 4 volts, mais ou menos. Okay? Vamos analisar circuitos com JFET, né? O primeiro circuito é a configuração com polarização fixa. Então, é um circuito, né, do tipo configuração fonte comum. Se vocês observam, né, a fonte está, terminal de fonte mais próximo do GND, né, aqui nesse caso diretamente ligado, então chama-se configuração fonte comum. Tá? Como vocês já sabem, né, a corrente de dreno é controlado pela tensão porta-fonte, né? Então, precisa uma tensão adequada. Essa tensão, né, adequada, ela vem através dessa fonte, né, VGG, tá? Tem que ter essa polaridade. Lembrem-se, né, que JFET canal N, ele precisa tensões negativas, né, para polarizar. Tá? E o canal P precisa tensões positivas. Ok? Aqui no lado, né, aparece circuito equivalente. Tá? Lembrem que a corrente de dreno, né, quando opera como amplificador de sinal, a corrente de porta é igual a zero. Tá? Então, se a corrente de porta é igual a zero, né, não acontece queda nesse resistor. Então, na análise, né, do circuito, a gente pode considerar como um curto, né? Então, só aparece essa fonte VGG, né, com a polaridade. Então, aplica-se Kirchhoff nesse laço, né?
tá? Então, se nós vamos aplicar, por exemplo, no sentido aqui da seta, né? Então, andando no sentido da seta, ou sentido horário, né? Nós vamos ter menos BGG, né? E menos tensão VGS, né? Igual a zero. Tá? Deve estar na próxima transparência. Aqui, então, a corrente de porta, né? Igual a zero. Então, lembre, né? Que eu tinha indicado que a queda, né? No resistor RG, né? Igual a zero, tá? Igual a zero, porque a corrente, né, de porta é igual a zero, tá? Então aqui temos, né, menos BGG menos BGS, né, igual a zero. Então a tensão VGS, né, porta-fonte, é igual a menos a tensão daquela fonte, né, VGG, tá? Então nesse circuito, né, facilmente determina-se o VGSQ, tá? O VGSQ seria igual a esse valor, né? Aí substituindo esse valor aqui na equação de Shockley, né? Porque são conhecidos, né? IDSS, VP, né? São valores conhecidos. Aí determina-se IDQ, tá? Facilmente. Análise do laço dreno-fonte, tá? A tensão dreno-fonte, né? Vai ser igual à tensão VDD, a fonte, né? De tensão VDD, menos a queda, né? Em cima do resistor RD, tá? Aqui tem indicando, né, determinação das tensões nos terminais, né, fonte, dreno e porta, tá? Por exemplo, aqui esse VDS, né, esse subíndice não é por acaso, tá? A primeira letra, a letra que está o subíndice à esquerda, né, indica que tem um potencial maior em relação à letra que fica à direita, tá? Então a gente pode escrever, né, VD menos BS. Então a partir dessa equação, BD vai ser igual a VDS, né, mais BS, tá? Só que VS, né, igual a zero, que está ligado diretamente no potencial zero, né, no GND. Então VD igual a VDS. Tá? O VGS, né, vai ser VG menos BS. Então BS também é zero, então VGS, né, igual a VG. Quero salientar aqui, para solucionar alguns circuitos, né, existem dois métodos, tá? Um método gráfico e um método analítico, né? O método gráfico, né, consiste em traçar a curva de Shockley, né, a equação de Shockley, né? Aqui temos o gráfico chamado curva característica, né, de transferência, seria característica de transferência, né? Essa curva de transferência. Ela vem a partir da equação de Shockley, né? Uma curva que a gente traça, né? Baseado nos parâmetros, né? IDSS e VP, né? VP, que são os dois pontos extremos, tá? E depois a gente tem que traçar, né, a equação que vem do laço porta-fonte, tá? No caso do circuito que a gente acabou de ou está analisando, né? O VGS igual a menos BGG, então é uma constante, né? Uma constante. Então o ponto de interseção, né, dessa curva com essa reta corresponde ao ponto Q, tá? Então daí determina-se IDQ e a tensão porta-fonte, tá? E como vocês verão no próximo circuito, né, tem o método analítico, né, através de uma equação de segunda ordem, né, determina-se o valor principalmente da corrente de dreno, ok? Então esse primeiro circuito é um circuito simples, né, então não precisa muitos esforços, ok? Aqui temos a configuração, bom, aqui seria um exemplo, né, com valores numéricos, tá?
o mesmo circuito anterior, né, com valores numéricos. Aqui IDSS, né, 10 mA, VP menos 8, né, menos 8 volts, tá? Então, esses dois pontos, né, são localizados facilmente, né, traçando essa curva, tá? Aqui temos 10 mA, IDSS, né, e aqui temos menos 8. Tá? Claro que temos que determinar os valores intermediários, né, para traçar a curva, tá? Um programa que ajuda muito é o Matcat, tá? O Matcat, né, que traça funções, facilmente traça essa curva. Ok? Então aqui temos, né, a reta. Lembrem que o VGS, né, era igual a menos VGG. Então VGG é igual a 2, né? Então para menos 2 volts temos essa reta, né? Então esse ponto de interseção, né, proporciona IDQ, que aqui no exemplo é 5,6 mA, né? E VGS praticamente vai ser igual a menos VGG, né? Igual a menos 2 volts. Aqui temos outra configuração chamada configuração com autopolarização. Né? Então nesse circuito, por exemplo, não aparece mais a fonte, né? Aquela fonte VGG, tá? Por que autopolarização? Porque essa junção, né, polarizada com a tensão em cima do resistor RS, tá? Então circula a corrente, né, pelo RS. Então essa tensão ela se reflete aqui entre porta-fonte e vai polarizar o FET, o JFET, né? Então nós temos o circuito, considerando, né, os capacitores em circuito aberto, né? Tá? Aqui temos o laço, né? O laço formado entre porta-fonte. Então quem polariza a tensão em cima do resistor, né? Daí vem esse nome de autopolarização. Então basta levantar, né, a equação desse laço, tá? Então análise do laço porta-fonte, né? A gente já diz, né, para amplificadores IG igual a 0 amperes, né? IS igual a ID, né? A queda de tensão em cima do resistor RS vai ser igual a ID vezes RS, né? Essa equação, né, já vem do laço, né? Do laço formado entre porta e fonte. Vou mostrar para vocês. Aqui, indo em sentido horário, né? Nós vamos ter menos BGS, né? E menos BRS, tá? Então, isso aí aparece aqui. Menos BGS, menos VRS, igual a 0. A partir dessa equação, né, nós temos que VGS vai ser igual a menos ID vezes RS. Então, VGS já muda, né, linearmente, né, em relação à corrente de dreno. Tá? Aqui temos a equação de Shockley, né? Equação de Shockley. Então, essa função, né, VGS é substituída na equação de Shockley, como mostra aqui. Né? Aí tem menos com menos, dá mais, né? Então, essa equação, né, deve ser simplificada, tá? Aí o resultado, né, da simplificação vai dar numa equação de segunda ordem, ou de segundo grau, né? Equação de segundo grau. Lembrem, né, daquela equaçãozinha que ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, né? Então, é necessário solucionar, né, essa equação. Essa equação vai ter, normalmente tem duas raízes, né? Lembram que tem mais, menos, né? Raiz, v quadrado, menos 4ac, né? Então tem normalmente duas raízes, né? Como essa equação de segunda ordem, né? O segundo grau. Então uma delas tem que ser descartada, né? Então uma das raízes vai proporcionar uma tensão porta-fonte inadequada. Então a gente tem que saber, né? No canal N, por exemplo, a tensão porta-fonte deve ser negativa, né? Então com uma das raízes, essa tensão, né, porta-fonte vai dar positiva, tá? Então
essa raiz deve ser descartada, ok? Agora, como falei, né, a solução da equação precisa muitos cuidados, tá? Porque as grandezas, né, envolvidas são miliamperes né, a corrente em miliamperes, e os resistores normalmente são em K, em mega, né? Então, facilmente a gente pode errar, tá? Então, tem que praticar, né? Tem que achar um jeito de solucionar rapidamente, sem errar, né? O método gráfico é um método um pouco mais seguro, mas esse método deve ser feito com muitos cuidados, né? Tem que ter precisão para traçar, né, a curva, a reta, tá? Não é fazer de qualquer jeito, tá? Tenho 2 pontos e vou fazer a curva e vou, né, traçar aqui meio que no chute, né, a reta. Não é assim, tá? Então tem que usar papel milimetrado, né? Se eu quero fazer com pressão, né, usar papel milimetrado. Então, usando papel milimetrado, né, traça-se a curva de transferência, né, pela curva que vem da equação de choque, e posteriormente traça-se a reta, né, tá? E daí o ponto de interseção, né, das duas funções vai dar o ponto quiescente, né, os valores do ponto quiescente, I de Q, né, VGS Q, tá? Então, essa é a recomendação que dou para vocês. Aqui temos, né, o método gráfico, né, a equação de Shockley, né, corresponde a essa curva azul, tá? E aqui temos a reta, né? Se a gente analisa a equação da reta, né, é igual a menos ID RS, então para ID igual a zero, né, a tensão BGS dá zero, tá? E outro ponto, né, pode ser determinado para a metade da corrente, né, IDSS, como foi feito aqui, né, para a metade, tá? Porque IDSS é conhecido, né, então posso aproximar esse ID, né, pela metade de IDSS, ou para o ponto, a corrente ID igual a IDSS, né, que vai dar um ponto por aqui, tá? Então, tendo esses 2 pontos, né, a gente traça com uma régua, né, essa reta, tá? Então, o ponto de interseção, né, vai proporcionar o IDQ e VGSQ, ok? Aqui temos a análise do laço dreno-fonte, né? Então, a tensão dreno-fonte vai ser igual à fonte, né, VDD, menos a queda, né, de tensão nos resistores que existem, né, no caminho da circulação de corrente de dreno, né? Os resistores no caminho são RS e o RD, né? Então, aqui nós temos a queda nos 2 resistores, tá? Aqui temos o exemplo, né? Exemplo, com valores. Então, vocês devem solucionar, né? Tem que praticar. Que elétrica é sempre um pouco de repetição, né? A gente tem que repetir uma vez, 2 vezes, por exemplo, a desenhar formas de onda, né? Até chegar a desenhar adequadamente, né? Que no início a gente erra, né? Na segunda vez erra, mas na terceira já temos que desenhar adequadamente, tá? Então, até nos acostumar, né? Temos que usar a repetição, tá? Aqui temos a configuração por divisor de tensão. É um circuito equivalente usando o TBJ, né? No TBJ tinha também essa configuração, ok? Né? O resistor R1, R2, né? Agora RD, RS, né? E aqui VDD, tá? Então temos terminais, né? Do JFET dreno, porta, fonte. Desculpa. Como nos amplificadores de pequeno sinal, né? A corrente de porta é igual a zero, tá? Corrente de porta é igual a zero. Como não existe circulação de corrente, né? Então a gente pode considerar esses 2 resistores R1 e R2 como se fosse simplesmente ligado, né, na fonte VDD, tá?
tá? Então, essa tensão VG é facilmente determinada, tá? Vai ser só aplicar divisor de tensão, né? Vai ser igual a VDD, né? A fonte, vezes R2, né? Dividido pela soma, né? R1 mais R2, tá? Então, facilmente a gente conhece, né? A tensão no terminal de porta, ok? Depois, né? Temos que montar a equação de laço, né? De laço entre porta e fonte, tá? Essa análise está na próxima transparência, né? Então, nós vamos ter aqui, a partir desse laço, né? De laço, a equação, tá? VG, né? Que seria a tensão no terminal de porta, né? Como se fosse uma fonte de tensão, menos VGS, né? A tensão porta-fonte, menos BRS. BRS é a queda, né? Em cima do resistor RS, tá? A gente sabe que BRS vai ser igual a quê? Vai ser igual a ID vezes RS, né? Tá? Então, substituindo, vai dar VGS, né? Igual a VG menos ID RS. Então, essa equação é a equação de uma reta, tá? De uma reta. Aí, para traçar a reta, né? Deve ser considerado, no caso, né? Por exemplo, para ID igual a zero, em cima do eixo horizontal, né? A tensão BGS igual a VG, tá? VG é um valor conhecido, né? Aí outro ponto, né, que a gente pode determinar para BGS igual a zero, qual é o valor de ID, né? Então, ID vai ser igual a VG dividido pelo RS, né? Então, tendo esses dois pontos, tracei a reta, tá? Agora, aqui essa equação, né, pelo lado analítico, essa equação, né, substituído na equação de Shockley, tá? BGS, né, a gente substitui aqui, que vai dar numa equação de segundo grau, né? Equação de segundo grau. Então, quem vai optar pelo caminho de determinar as raízes, né? Tá? Então, tem que analisar com calma, né? Seguir a sequência passo a passo até chegar nas raízes. Como já disse, né? A equação de segundo grau vai ter duas raízes, né? Uma das raízes, né, vai proporcionar uma tensão adequada, né, entre porta-fonte. E a outra raiz, a outra cosente, né, vai proporcionar uma tensão porta-fonte inadequada, né? Então, aquela cosente deve ser descartada, aquela que proporciona uma tensão inadequada, então essa cosente deve ser descartada, tá? Aqui temos análise gráfica, né? A reta, né, traçada pela equação determinada do laço porta-fonte, tá? E aqui temos a curva, né, a curva de transferência traçada pela equação de Shockley, ok? Então, esse ponto de interseção, né, nos proporciona o IDQ, né, e a tensão porta-fonte, né, que corresponde ao ponto de operação Q, tá? Aqui temos a análise do laço dreno-fonte, ok? Então, a tensão dreno-fonte, né, vai ser igual a VDD, a fonte de tensão, né, menos a queda, né, de tensão em cima dos resistores, né, RD e RS, ok? Então, facilmente a gente pode determinar, né, a tensão nos terminais VD, depois o VS, né? BS vai ser a queda em cima do RS, né? RS, tá? E o VD vai ser VDD menos IDRD, né? Aqui temos o exemplo, né? O circuito exemplo da polarização por divisor de tensão, né? Com os valores numéricos, né? IDSS 8 mA, o VP menos 4, né? Então, pede determinar essas grandezas, né? Aqui, essa cosente, IDQ, VGSQ, tensão nos terminais, né? VD, VS, tensão entre dreno e fonte, né? Entre dreno e porta.
Então, aqui foi usado o método gráfico, né? Método gráfico, tá? Aqui, né? IDSS, 8 mA, né? E outro ponto é VP, né? Menos 4. Claro que tem pontos intermediários, né? Para traçar essa curva, tá? Pode ser, sei lá, um quarto, né? Um quarto, a metade de IDSS. A gente tem que colocar valores de ID, né? E determinar VGS, tá? Para, né? Na equação de Shockley. Ou pode ser ao contrário, né? Eu assumo valores de BGS, né? BGS, porque é uma variável independente, né? BGS. Posso fazer, né? Para menos 1, menos 2, menos 3, né? Então eu traço 3 pontos, né? Tendo 3 pontos, a precisão é boa, né? Para traçar a curva, tá? Então, usando papel milimetrado, né? Ajuda bastante. Depois a reta. Aqui temos a configuração porta comum, tá? Lembrem que nos TBJ, né, tinha base comum, emissor comum, coletor comum, né? Nos FETs também a mesma coisa, tem porta comum, tem dreno comum e fonte comum. Os circuitos analisados anteriormente, né, são do tipo fonte comum, tá? Agora temos o porta comum aqui. Aí desenhando de outra maneira, né, dá esse circuito aqui no lado, tá? Então, os circuitos que polarizam, que fazem a polarização CC, né, do FET, do JFET, né, neste caso, são esse VDD e o BSS, tá? Então, devem ter polaridades adequadas, né? Não é colocar qualquer tensão e tentar polarizar, tá? Por exemplo, o BSS, ele deve ter o positivo, né? O terminal positivo, potencial positivo, né? Ligado no GND. Já no VDD, né? Potencial negativo fica no GND, tá? Porque eu tenho que gerar, né, uma tensão porta-fonte, né, negativa, tá? Porta-fonte negativa vai garantir a circulação de corrente pelo dreno, né? Pelo dreno, tá? Não é qualquer valor de tensão colocado aqui que vai permitir, né? Porque se botarmos com polaridade contrária, né, essa tensão com certeza vai ser positiva, tá? Se for positiva o porta-fonte, né, aí não vai circular nunca, né, a corrente de dreno, ok? Então, na polarização CC, né, capacitores são um circuito aberto, né, aberto. Então, devemos analisar, né, essa parte aqui do circuito. Então, tem análise do laço, né, porta-fonte. Porta-fonte. Então, aparece, né, esses componentes relacionados. Tá? Aqui, né, vai ter uma queda em cima do RS, né, devido à corrente de dreno, né. Esse IS vai ser igual a ID, né. Então, seguindo essa seta, né, essa seta, Kirchhoff, nesse caminho, nós vamos ter, né, menos BGS, né, menos IDRS, né, mais VSS, tá? E esse é igual a ID, né? Então, temos que sempre lembrar isso. Então, VGS igual a VSS menos ISRS, né? Então, essa seria a equação de uma reta, tá? Uma reta. Essa equação bem parecida à equação aquela por divisor de tensão, né? Então, essa equação deve ser colocada dentro da equação de Shockley, né? Shockley, tá? Então, resulta numa equação, né, de segundo grau, tá? Segundo grau. Então, deve ser solucionada essa equação de segundo grau, né, para encontrar a raiz, né? Então, como já disse, né, vai aparecer duas correntes, né? Uma corrente adequada e uma corrente inadequada, tá? Então, as duas correntes devem ser testadas, né? E eu determinar as duas raízes, né? As duas raízes, duas correntes de dreno, né?
Então, essa corrente de dreno, devo substituir aqui na equação porta-fonte, né? Porta-fonte, tá? Então, as duas correntes vou substituir nessa equação. A raiz correta, né, vai me dar uma tensão porta-fonte negativa, tá? Negativa. Então, essa corrente é a adequada. Aquela raiz que vai proporcionar uma tensão porta-fonte positiva, que deve ser descartada, ok? Aqui temos, né, análise gráfica, né? Análise gráfica, né? Temos a curva traçada, né? Equação de choque. Temos aqui a equação da reta, né? Então, através desse ponto de interseção, determina-se I de Q e B de SQ, tá? Aqui temos a análise do laço, né? Dreno-fonte, tá? Dado por, né? Aqui as equações científicas relacionam o laço dreno-fonte. Aqui temos o circuito, né? O exemplo para análise, tá? IDSS 12 mA, VP menos 6, né? Os valores numéricos, então deve ser determinado essas grandezas, né? Tá? Aqui a análise gráfica, tá? Aqui o ponto de operação, né? Então corrente IDQ dá 3.8, que já é solucionado, então esse V, né? E B de SQ também. Aqui. Bom, isso pessoal, a aula 16, tá? Então, vocês estudem, né, o Boylestad. Tudo que estou falando aqui está no Boylestad, tá? Então não tem nada diferente a isso. Beleza?